Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa EBD. Vamos começar a lição 1, certo? Que trata sobre os fundamentos da autoridade. E aí, de antemão, eu já queria te convidar aí para orar comigo, fechar seus olhos na sua casa e vamos orar. Vamos chamar a Deus, vamos fazer com que Deus esteja na direção aqui dessa EBD. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, querido soberano, nós queremos te dar graça, meu Pai, em primeiro lugar, queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de poder aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Meu Pai, vai à frente, repreende toda distração, todo impedimento, que a gente fique com essa lição guardada nos nossos corações, que a gente saiba da importância da autoridade na vida cristã. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, quem tem a revistinha aqui, ó, essa revistinha que trata sobre a autoridade espiritual, vai poder acompanhar aí na lição 1 o capítulo que é denominado de Fundamentos da Autoridade, certo? Aqui a gente tem dois textos que vamos ler, que é a parte do texto bíblico básico. A gente vai ler Romanos. Se você não tiver com sua revistinha aí, pegue sua Bíblia e já separe aí Romanos 13, dos versículos 1 ao 5, e 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 13 a 17. Amém? Vamos começar aqui lendo Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, que significa a mesma coisa que inutilmente, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Meus irmãos, aqui a gente já extrai basicamente que a autoridade, em primeiro lugar, é um preceito bíblico, certo? Está na Bíblia, que devemos ser sujeitos à autoridade. Amém? Então, aqui em Romanos capítulo 13, diz que a gente deve estar sujeito a toda autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, meus irmãos, não vamos incorrer em resistir às autoridades, porque todas elas que ali estão foram ordenadas, foram comissionadas por Deus. Amém? Por sua vez, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, a gente deve extrair que a nossa obediência tem que ser alegre, tem que ser com alegria, fazendo o que o Senhor nos manda. A gente não deve agir com tristeza, mas com alegria. Sermos obedientes com alegria. Amém?
Então, esse não é o desejo de Deus, que a gente faça com tristeza, mas com alegria, certo? Dando bom testemunho, isso é o principal. Porque a gente dando bom testemunho de pessoas obedientes, dando exemplo de pessoas obedientes, a gente com certeza vai dar o bom testemunho nos nossos relacionamentos, no nosso círculo de relacionamento. Amém? E aí a gente passa para a palavra introdutória. Mas antes disso, eu queria ler com vocês o conceito de autoridade, porque antes da gente começar qualquer estudo, a gente tem que saber o conceito daquela questão, certo? Por exemplo, a gente vai entender agora a gente vai estudar agora sobre os fundamentos da autoridade, então a gente tem que saber o conceito da autoridade. E lá no item 1.2 da revista traz o conceito extraído do dicionário Ruas. Então vamos lá. Autoridade é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Entidade que detém esse direito ou poder. Magistrado que exerce o poder. Pessoa competente no assunto. Amém? Então, todos nós já sabemos o que é uma autoridade. Ontem eu estava lendo essa palavra e aí meu filho perguntou, pai, o que o senhor está fazendo? Eu disse, eu estou estudando aqui para ministrar EBD. E aí, deixa eu estudar aí com você. Tá certo, vamos estudar. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu mostrei do que se tratava o tema e eu perguntei, o que é autoridade? E ele respondeu de primeira. Então, todos nós já sabemos o que é autoridade, certo? Então, autoridade, basicamente, é o direito ao poder de ordenar. E aqui na palavra introdutória, a gente vai ver que ou a gente é autoridade na vida de alguém, ou a gente está sob a autoridade de alguém. Amém? Vamos lá. O conceito de autoridade é essencial para entender as relações do ser humano com Deus e também com as demais pessoas. Essas relações são de duas ordens. Ou estamos sob a autoridade de alguém, ou temos autoridade sobre alguém. Simples. Amém? Nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, no nosso emprego, ou a gente é o chefe de alguém, ou a gente é liderado por alguém. Na nossa igreja, ou a gente é liderança, no caso da nossa igreja em particular, o nosso pastor Neto é a liderança, e nós devemos ser submissos a ele, ou estamos sob a autoridade de alguém, que no caso é ele. Amém? Então, basicamente, ou estamos sob a autoridade de alguém, ou temos autoridade sobre alguém. Então, meus irmãos, a gente tem que ter em mente que o princípio da autoridade é uma questão, é um preceito bíblico, certo? E nós como bons cristãos que somos, devemos obedecer, devemos seguir. Quando a gente mostra que não somos afeitos à obediência, nós estamos nos comparando àquele que certa vez achou que era maior que Deus e podia ocupar o trono de Deus, que foi Lúcifer. Então, a obediência é um preceito bíblico e a rebeldia não. A rebeldia é o contrário da obediência, certo? Então, a gente pode ver lá em 1 Samuel 15, 23, quando Saul foi destituído do trono, o profeta Samuel comparou a rebeldia com o pecado da feitiçaria. Então a gente não pode incorrer nesse erro que o rei Saul incorreu, certo? Então, que sejamos obedientes e que a gente respeite a autoridade que está sobre as nossas vidas. Amém? E aí, a gente, continuando aqui, a gente vai ver no item 1 o que é autoridade, aí traz a conceituação do grego, isso aqui a gente não vai se ater muito, e aí a gente vai para o item 1.1, que é exercício do poder delegado. O que diz lá? Toda e qualquer
autoridade exercida por alguém em posição de liderança existe por delegação, pois Deus é o Criador e Senhor sobre tudo e todos, certo? Então, quem é líder, quem está sob liderança, toda autoridade, ela foi constituída por Deus. E a pessoa que está com a autoridade, que está com esse poder delegado, o foi por Deus, e é um poder delegado. Deus é quem, olha só isso aqui, Deus é quem outorga ou permite que ela seja concedida a alguém. Então, a autoridade não é simples conquista. A autoridade, ela é concedida por Deus, certo? E aí ele traz uma abordagem aqui legal que a gente vai ler, ó. O Criador possui autoridade direta e absoluta. O homem só autoridade delegada e parcial. Então, Deus é quem detém a autoridade direta e absoluta. O homem só autoridade delegada e parcial. Amém? Quem delega dá liberdade. Item 1.1.1. A delegação de autoridade permite ao líder certa liberdade de ação. Entretanto, para fazer uso dessa liberdade, é preciso ter plena consciência de que ela deve promover o bem do próximo e, sobretudo, a glória de Deus. Um exemplo dos nossos representantes. A nossa Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. Então, nós temos o poder. E aí a gente elege, a gente delega esse poder a alguém. No caso, os presidentes, os deputados, os prefeitos, tudo isso você já sabe. Então, é um exemplo de que a autoridade é delegada, certo? Assim como é na nossa sociedade, também é por Deus. O poder é dele, somente dele. E ele delega a quem ele quer. Amém? Então, vamos lá. Item 1.1.2. Quem delega exerce controle. O princípio base de toda autoridade é que Deus está no controle de tudo. Isso aqui é fato. Isso aqui é simples e todos nós já sabemos. Ele exerce todo o controle, certo? Mas ele delega esse controle, esse poder para pessoas aqui na Terra. Amém? Então, assim como disse lá em Romanos capítulo 13, porque não há autoridade que não vem de Deus, certo? Então, todo o poder é de Deus. Se alguém está investido com poder, é porque Deus assim o quis, assim o procedeu. Amém? Item 1.2. Autoridade pressupõe legalidade. É aquele que a gente leu lá no começo sobre o conceito de autoridade. A gente não vai ler novamente. Item 1.3. Ato que implica legitimidade. Olha só. A autoridade mostra-se legítima quando atende aos anseios do povo, em nome de quem é exercida. Provérbios 14, 28. Por essa razão, aquele que detém poder precisa agir sempre sob os critérios de justiça e equidade. A gente pode entender que é fato que a autoridade é um ato que implica legitimidade, certo? Não existe, se a pessoa não está mais agindo em favor daquele em que ele lidera, ele já não tem mais legitimidade. Um exemplo disso, o líder que deixa de exercer sua liderança em prol dos liderados, mas somente em prol dos seus interesses particulares. A partir do momento em que o líder faz isso, ele perdeu a legitimidade, certo? Porque, como dito aqui, a autoridade mostra-se legítima quando atende aos anseios do povo. Amém? Capítulo 2. Dinâmica da autoridade. 2.1. Deus ordenou a existência das autoridades. A recomendação de Paulo aos cristãos de Roma e, consequentemente, a nós, cristãos hoje, é a sujeição às autoridades, pois estas foram ordenadas por Deus. Capítulo 13, versículo 1. Dessa maneira, quando uma pessoa obedece à autoridade do homem, submete-se diretamente à autoridade de Deus. Simples assim. Se a gente obedece à autoridade que nos foi imposta, que nos foi direcionada, nós estamos obedecendo a Deus. Agora, no momento em que a gente se volta contra a autoridade, a gente está resistindo a um decreto do próprio Deus.
Então, a gente não vai incorrer, em nome de Jesus, nesse erro. Instâncias da autoridade, item 2.2. Nas Sagradas Escrituras, é possível identificar nitidamente a separação entre as autoridades governamentais, familiares e eclesiásticas. E aqui ele traz alguns desses aspectos, exemplifica a autoridade do governo, no item 2.2.1, autoridade na família, certo? Autoridade eclesiástica. Então, basicamente, todos nós sabemos que vivemos numa sociedade, vivemos numa cidade, vivemos num estado, vivemos num país, certo? E nesses entes existem uma autoridade que ali foi colocada por Deus. Amém? Se aqui na nossa cidade há um prefeito, se no nosso estado há um governador, se no nosso país há um presidente, é porque essas autoridades foram impostas, foram consagradas, assim dizendo, por Deus. Amém? Então, a gente tem que demonstrar um comportamento obediente, porque como bons cristãos, eu já falei isso, é bom que a gente fique com isso na mente, como bons cristãos que somos, devemos ser obedientes, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, devemos ser obedientes às autoridades que ali foram colocadas. Tá certo, meus irmãos? Então, é um princípio, como dito lá no começo, é um princípio basilar do cristianismo, o respeito à autoridade, certo? E quem não obedece não está de acordo com a palavra de Deus, certo? Devemos ser, vou falar mais uma vez, devemos ser obedientes às autoridades. O que é que diz aqui o item 2.2.1, autoridade do governo? O princípio bíblico de autoridade diz que no exercício de sua soberania, o Senhor utiliza-se das autoridades como benfeitores para o bem público. Essa afirmação é ilustrada pela descrição que Pedro fez do exercício do poder do Estado na condução política geral, que orienta os cristãos a evitar a desobediência civil em obediência a Deus, certo? Se a gente desobedece à autoridade, nós estamos incorrendo desobediência civil e, por consequência, desobediência a Deus. Amém? E aí, a gente segue para o item 2.2.2, que é a autoridade na família. Autoridade na família. Nós temos o homem, que é o líder da casa, o sacerdote do lar. Nós sabemos que os filhos devem estar sob a liderança paterna, certo? Aqui é o primeiro tópico, que diz o seguinte: filhos devem estar sob a liderança paterna por uma questão de justiça e de honra. Efésios 6, dos versículos 1 ao 2. As esposas são orientadas na palavra a viver sob a autoridade que Deus concede ao marido, como cabeça do lar. Efésios capítulo 5, 22 ao 24. Meus irmãos, hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas, desvirtuando os princípios bíblicos, entendem que não se deve mais obedecer ao que está escrito na palavra. Esse aqui é um dos exemplos. A gente vê muito dos casos aí que alguns movimentos tentam tirar do homem a posição de líder de uma família, certo? Então, a gente não pode incorrer nesse risco. A Bíblia diz aqui, está aqui o endereço, Efésios 5, 22 a 24, que as esposas devem ser orientadas na palavra e viver sob a autoridade que Deus concede ao marido. Então, na sua casa, a autoridade é o marido, certo? Mas isso não quer dizer que o marido deva tratar a esposa de forma áspera, com ignorância, não é isso. Ele é quem está na liderança da entidade familiar. Mas isso não lhe dá o direito também, é importante dizer, que trate a esposa, isso não agrada a Deus, certo?
Então, seguindo aqui, a gente vê no terceiro tópico, os maridos recebem a ordem divina de exercer sua autoridade no lar com amor e imitar o amor de Cristo. Olha só o que diz aqui. As esposas não devem ser tratadas asperamente, ou seja, de uma forma a lhes trazer amargura ou angústia. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Certo? E em relação aos filhos, ambos, pai e mãe, devem evitar levar seus filhos ao desânimo, por causa de uma cobrança exagerada. As pessoas podem ferir, Provérbios 12, 18, pais tementes a Deus agem com espírito de mansidão. Amém, meus irmãos? Então, a autoridade eclesiástica, o nosso pastor, é a autoridade que foi colocada por Deus nas nossas vidas. Na nossa igreja, a autoridade é o nosso pastor Neto, certo? A gente tem vários ministérios com as autoridades que ali foram colocadas por Deus também. Pequeninos do Rei, pastor Christian, a diaconia, vários diáconos, líderes, no Ministério do Louvor nós temos o Maestro Assis, e por aí vai. Nós temos vários líderes que ali não foram colocados de uma forma aleatória, mas com a permissão de Deus, com a vontade de Deus. Amém? E aí, para finalizar, a gente tem aqui atribuições, aqui na nossa revistinha. Olha só, vou até mostrar para vocês, eu fiz aqui esse colchete, porque foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Nós, basicamente, temos que ser obedientes, né? Mas aqui traz um trecho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que diz o seguinte: quando as autoridades governamentais ordenam ao povo de Deus práticas que estão em rota de colisão com os princípios da palavra de Deus, tais como indução à idolatria, atentado contra a vida, imoralidades, impedimentos à pregação do evangelho, fica estabelecido pelas Escrituras a permissão divina para desobedecê-las. E o que é que trata essa palavra aqui? Ela basicamente é aquela palavra que Pedro e os discípulos foram levados ao sumo sacerdote, porque eles estavam pregando a palavra de Deus. E aí Pedro diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se porventura a sua liderança estiver contrária, estiver lhe determinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos mostra que é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Amém? Então vamos lá. Atribuições da autoridade. Item 3. Traz aqui 3 tópicos, que é dirigir e orientar, proteger e assegurar o bem-estar de todos. Esses são itens que são importantes na autoridade, certo? Olha só o que diz o item 3.1. Governar é o ato fundamental de quem exerce autoridade. Mateus 20, 25. Ocupam-se desta função as lideranças descritas em Tito, os que governam e as autoridades. Proteger. Autoridades ordenadas por Deus, ao cumprirem sua função protetora, atuam como executores de sanções, castigando aquele que faz o mal. Os governantes aterrorizam as más pessoas, não as boas. Portanto, quem leva uma vida cristã sólida não tem o que temer. Simples. Se a gente está sendo obediente, se a gente está cumprindo os preceitos bíblicos, a gente não tem o que temer a autoridade, certo? A gente teria que temer se estivéssemos cometendo coisas erradas, fazendo coisas erradas. Não é o caso, certo? Se nós, como bons cristãos que somos, estamos cumprindo, somos fiéis cumpridores da palavra, nós não temos que temer as autoridades. Por fim, assegurar o bem-estar de todos. As autoridades têm esse dever de assegurar o bem-estar de todos. E aí termina
a conclusão termina dizendo que a Bíblia apresenta os seguintes desafios aos cristãos, no que se refere à sujeição das autoridades instituídas por Deus: reconhecer e respeitar as autoridades. Nós devemos reconhecer e respeitar as autoridades que são colocadas nas nossas vidas. Confiar que Deus está no controle da história, certo? E orar pelas autoridades constituídas. Isso é muito importante. E aí, apliquemos o princípio da autoridade em nossas relações conscientemente, pois princípios que não são postos em prática para nada servem. Não só devemos saber disso tudo que foi falado aqui, mas devemos colocar em prática, certo? O cristão deve sempre confiar nesse governo divino, mantendo firme sua esperança de que, a seu tempo, Deus há de trazer todas as coisas ao fim que ele estabeleceu em seu eterno propósito. Isso agrada a Deus e permite-lhe agir. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que a gente tenha entendido que é dever do cristão obedecer à autoridade, que nós devemos ser submissos à autoridade, que são colocadas por Deus nas nossas vidas, e que devemos orar por elas, certo? Então, que a gente fique com essa palavra guardada nas nossas mentes, que Deus abençoe a todos nós, um bom início de semana para todos vocês, e fiquem com Deus. Amém, graças a Deus.